Obrigações. Oh Deus, que difícil será voltar à vida real, suspirou Meg na manhã seguinte à festa, pois os dias festivos já tinham acabado e a semana de diversões não fora suficiente para que retornasse tranquila aos deveres de que nunca gostara. Queria que fosse Natal ou Ano Novo o tempo todo. Não seria divertido? Respondeu Joe bocejando desanimada. Não nos divertiríamos nem a metade como dessa vez, mas seria mesmo ótimo ter essas ceias e buquês, ir a festas, voltar para casa, ler, descansar e não trabalhar. Algumas pessoas vivem assim, sabe? E eu sempre invejei as meninas que têm essa vida, pois adoro luxo, disse Meg, tentando decidir qual dos vestidos surrados estava menos surrado. Bom, não podemos levar essa vida, então vamos parar de lamentar e fazer nosso trabalho com alegria, como mamãe faz. Sei bem como a tia March é um fardo bem pesado, mas acho que quando eu aprender a lidar com ela sem reclamar, ela vai ceder e esse fardo ficará tão leve que nem vou me importar em carregá-lo, disse Joe. Essa ideia seduziu o espírito de Joe e a deixou de bom humor, mas Meg não se animou, pois seu fardo consistia em 4 crianças mimadas e parecia mais pesado do que nunca. Estava tão desanimada que nem se embelezou como de costume, com uma fita azul no pescoço e o penteado da moda. Não faz sentido me embelezar se ninguém me vê, a não ser aquelas crianças chatas. Ninguém repara se estou bonita ou não, murmurou batendo a gaveta com força. Tenho mesmo que trabalhar e fatigar todos os dias, me divertindo apenas aqui e acolá até ficar velha, feia e ranzinza, porque sou pobre e não posso aproveitar a vida como as outras meninas. Que desgosto! Então, Meg desceu com uma expressão contrariada e permaneceu assim durante todo o café da manhã. Todas estavam irritadas e prontas para resmungar algo. Beth estava com dor de cabeça e deitou-se no sofá, buscando conforto ao lado da gata e dos 3 filhotes. Amy estava chateada porque não aprendeu as lições e não conseguia encontrar a borracha. Joe assoviava e fazia um barulho insuportável enquanto se arrumava. A senhora March estava muito ocupada tentando terminar uma carta que deveria ser postada imediatamente, e Hannah estava mal-humorada pois não gostava de acordar tarde. Nunca vi uma família tão birrenta, reclamou Joe, exaltando-se após derramar o tinteiro, romper os cadarços do sapato e sentar-se em cima de seu chapéu. Você é a mais birrenta de todas, respondeu Amy apagando com suas lágrimas a conta completamente errada que fizera. Beth, se você não deixar esses gatos horríveis no porão, eu vou afogá-los, exclamou Meg furiosa, enquanto tentava sem sucesso se livrar do gatinho que escalava suas costas. Joe riu, Meg a repreendeu, Beth implorou e Amy lamentou-se por não lembrar o resultado de 9 vezes 12. Meninas, calem-se um minuto. Tenho que colocar esta carta no correio hoje cedo e vocês estão me distraindo com toda essa agitação, falou a senhora March, errando pela 3ª vez a mesma frase. Ocorreu uma trégua momentânea quebrada por Hannah, que apareceu de repente, colocou 2 folhados quentes em cima da mesa e desapareceu. Os folhados eram uma instituição e as meninas os chamavam de regalos, pois não tinham outros e os achavam agradáveis às mãos daquelas manhãs frias. Hannah nunca esquecia de fazê-los. Não importa quão ocupada ou nervosa estivesse, pois a caminhada das meninas era longa e desoladora. As coitadinhas não comiam nada até o almoço e raramente chegavam antes das 2. Abrace seus gatos e cure-se dessa dor de cabeça, Beth. Tchau, mamãe. Agora estamos bem travessas, mas quando chegarmos nos comportaremos como anjos. Vamos, Meg. Joe saiu sentindo que as peregrinas não estavam partindo como deveriam. Elas sempre olhavam para trás antes de virarem a esquina, pois a senhora March estava sempre na janela acenando e sorrindo. De certa forma, parecia que não conseguiriam aguentar o dia sem aquilo. Afinal,
Não importava seus humores, o último vislumbre daquele rosto maternal seguramente as tocava como um raio de sol. Se mamãe nos reprimisse em vez de mandar beijo, não poderíamos reclamar, pois somos umas megeras ingratas, lamentou Joe, sentindo um misto de satisfação e remorso enquanto percorria o caminho cheio de neve e vento cortante. Não diga esse tipo de coisa, respondeu Meg das profundezas do véu em que estava envolvida como uma freira cansada do mundo. Eu gosto de palavras fortes, com significado, respondeu Joe pegando seu chapéu antes que voasse. Chame a si mesmo pelo nome que quiser, mas não sou megera nem ingrata, e não escolhi ser chamado assim. Ai, você está insuportável hoje, só porque não pode estar em meio ao luxo o tempo todo. Pobrezinha, espere só até eu fazer minha fortuna, aí você poderá se divertir em carros, tomar sorvete, usar sapatos de salto alto, comprar buquês e dançar com rapazes ruivos. Como você é ridícula, Joe. Mas Maggie riu, mesmo não querendo, do disparate e sentiu-se melhor. Ainda bem que sou assim. Imagine se eu fosse tensa e desanimada como você. Estaríamos em uma situação bem pior. Graças a Deus, consigo ver o lado bom e seguir em frente. Não resmungue mais, volte para casa feliz, pois lá há uma pessoa boa. Joe deu um tapinha encorajador nas costas da irmã quando se despediram, indo cada uma para um lado, segurando seu folhado quente e tentando animar-se apesar do inverno, do trabalho duro e dos desejos não satisfeitos de uma juventude terna e prazerosa. Quando o Sr. March perdeu sua propriedade tentando ajudar um amigo desafortunado, as duas filhas mais velhas imploraram para trabalhar, pelo menos para garantir o próprio sustento. Acreditando que nunca é cedo demais para cultivar vitalidade, habilidade e independência, os pais consentiram e ambas começaram a trabalhar com boa vontade, o que, apesar de todas as dificuldades, é certamente o caminho para o sucesso. Margaret encontrou uma vaga como babá e logo sentiu-se rica com seu pequeno salário. Como ela própria dizia, era uma admiradora do luxo e seu principal problema era a pobreza. Achava ter mais dificuldades em lidar com a pobreza porque conseguia se lembrar do tempo em que a casa era bonita, a vida cheia de facilidades e prazeres e necessidades de qualquer tipo eram desconhecidas. Tentava não sentir inveja ou ficar descontente, mas era muito natural que a jovem moça desejasse coisas boas, amigos alegres, conquistas e uma vida feliz. Na casa de seus patrões, os King, via todo dia o que desejava, pois quando as irmãs mais velhas das crianças saíam, Meg espreitava com frequência os delicados vestidos e buquês de baile, ouvia as alegres fofocas sobre teatros, concertos, passeios entre nós e diversões de todos os tipos. Via dinheiro, que para ela seria precioso ser gasto frequentemente em frivolidades. A pobrezinha da Meg mal reclamava, mas às vezes uma sensação de injustiça a fazia se sentir amarga em relação a todos, pois ainda haveria de aprender como era rica nas bênçãos, e estas, sim, poderiam fazer uma vida feliz. Joe ficou encarregado de acompanhar a tia March, que era manca e precisava de uma pessoa ativa ao seu lado. A senhora, que não tinha filhos, ofereceu-se para adotar uma das meninas quando os problemas apareceram e ficou muito ofendida quando sua oferta foi recusada. Alguns amigos disseram aos March que eles haviam perdido todas as chances de serem lembrados pelo testamento da tia rica, mas os March, que não eram apegados a coisas materiais, apenas disseram: não desistiríamos das nossas filhas nem por uma dúzia de fortunas. Ricos ou pobres, ficaremos juntos e assim seremos felizes. A velha senhora cortou relações com eles por um tempo, mas um dia, ao encontrar Joe na casa de uma amiga, algo no rosto da menina e em seus modos bruscos arrebatou o espírito da senhora, que lhe propôs o trabalho de acompanhante. Não era o ideal para Joe de maneira nenhuma.
mas aceitou a tarefa, já que nada melhor aparecera e, para a surpresa de todos, deu-se muito bem com sua irracível parenta. Aconteciam eventuais desavenças e uma vez Joe chegou em casa declarando que não aguentaria mais aquilo. Porém, a irritação de tia March passava sempre muito rápido e a chamava de volta com uma urgência que não podia ser recusada, pois em seu íntimo, Joe gostava da velhinha rabugenta. Suspeito que a verdadeira atração fosse a enorme biblioteca, repleta de bons livros e entregue à poeira e às aranhas desde que tio March morrera. Joe lembrou-se do velho e gentil cavalheiro que lhe deixava construir ferrovias e pontes com seus grandes dicionários, contava-lhe histórias sobre as inusitadas figuras dos seus livros latinos e comprava biscoitos de gengibre para ela sempre que se encontravam na rua. O quarto escuro e empoeirado, observado constantemente pelos bustos expostos no alto das estantes, as poltronas confortáveis, os globos e, o melhor de tudo, a abundância de livros em que ela podia perambular quando quisesse, tornavam aquela biblioteca um refúgio abençoado. Sempre que tia March tirava seu cochilo ou estava ocupada com uma visita, Joe corria para a tranquilidade do lugar e se aconchegava na poltrona para devorar livros de poesia, romances, histórias, viagens e imagens. Mas, como toda alegria, essa não durava muito, pois mal chegava ao cerne da história, ao verso mais doce de um poema ou à mais ousada aventura de um viajante, uma voz estridente a chamava "Josephine, Josephine!" E ela tinha que deixar seu paraíso para enrolar lã, banhar o poodle ou ler os ensaios de Belsan durante 1 hora junto à senhora. A ambição de Joe era fazer algo realmente esplêndido. O que exatamente não fazia ideia ainda, então deixava a cargo do tempo revelar isso a ela. Entretanto, angustiava-se com o fato de que não podia ler, correr e passear tanto como desejava. Seu temperamento ansioso, sua língua afiada e sua personalidade implacável sempre a metiam em dificuldades, o que tornava a vida cheia de altos e baixos, todos cômicos e patéticos, mas o treinamento que recebeu de tia March era exatamente o que precisava, e a ideia de que estava fazendo algo para ajudar a si mesma a alegrava, apesar do constante "Josephine!". Beth era muito tímida para ir à escola. Já haviam tentado, mas ela sofreu tanto que desistiram da ideia e a deixaram fazer as lições em casa com o pai. Mesmo quando ele partiu e sua mãe foi convocada para dedicar suas habilidades e sua energia às associações de ajuda aos militares, Beth continuou sozinha, com dedicação e fez o melhor que pôde. Era como uma pequena dona de casa, ajudando Hannah a manter a casa limpa e confortável para as que trabalhavam fora sem esperar qualquer recompensa, para além de se sentir amada. Passava longos dias quieta, mas não de forma solitária ou alheia, pois seu mundinho era povoado de amigos imaginários, além de ser naturalmente alguém que sempre estava ocupada com alguma coisa. Todas as manhãs, vestia e cuidava de 6 bonecas, já que ainda era uma criança e amava seus brinquedinhos como nunca. Nenhuma delas estava inteira ou sequer era bonita. Todas haviam sido preteridas até Beth recolhê-las, pois quando as irmãs estavam muito crescidas para tais ídolos, repassaram as bonecas para ela. Afinal, Amy jamais ficaria com algo velho ou feio. Já Beth gostava ainda mais das bonecas justamente por esses motivos. E até montou um hospital para as que estavam enfermas. Nunca enfiava agulhas em seus órgãos vitais de algodão, nem usava palavras duras ou lhes batia. Até mesmo as mais repulsivas não poderiam reclamar de negligência, pois todas estavam bem alimentadas, vestidas, cuidadas e acariciadas com um afeto que nunca falhava. Uma das bonecas pertencera a Joe.
e, tendo levado uma vida turbulenta, acabou fragmentada e jogada no saco de retalhos, que funcionava como um abrigo de mendigos para bonecas, mas foi logo resgatada por Beth e levada para seu refúgio. Como não tinha escalpo, ela lhe conseguiu um belo chapeuzinho e, por ter tido também todas as pernas e braços arrancados, a enrolou em um cobertor para esconder tais deficiências e a colocou na melhor cama, como uma inválida crônica. Se alguém soubesse do cuidado destinado àquela boneca, com certeza teria o coração tocado, mesmo que achasse tudo muito engraçado. Ela levava flores e lia para a boneca, a levava para tomar ar fresco, escondia sob seu casaco, cantava canções de ninar e nunca ia dormir sem beijar o rosto sujo da boneca e sussurrar em seu ouvido com ternura: "Tenha uma boa noite, minha querida pobrezinha." Beth tinha problemas tanto como suas irmãs, e como não era nenhum anjo e sim uma garotinha muito humana, fazia muita birra, como dizia Joe, por não poder ter aulas de música e um bom piano. Amava tanto música, tentava tanto aprender e praticava com tanta paciência no instrumento velho e barulhento que mais parecia que estava insinuando para alguém, para não citar tia March, ajudá-la. Ninguém o fez, no entanto, e ninguém via Beth enxugar suas lágrimas das teclas amareladas, que nunca estavam afinadas quando se encontrava sozinha. Trabalhava cantarolando como uma cotovia, nunca estava cansada para a mãe e as irmãs, e todos os dias dizia a si mesma com esperança: "Sei que vou encontrar minha música se eu realmente for boa." Há muitas outras Beths no mundo, tímidas e quietas, sentadas pelos cantos esperando o momento de ser útil e vivendo para os outros com tanto prazer, sem que ninguém perceba os sacrifícios que faz, até o momento em que o pequeno grilo para de cantar e sua doce e radiante presença se esvai, deixando silêncio e sombras para trás. Se alguém perguntasse a Amy qual sua maior provação na vida, ela responderia imediatamente: "Meu nariz." Quando era apenas um bebê, Joe a derrubou acidentalmente em um balde feito de carvão, e Amy dizia que a queda havia estragado seu nariz para sempre. Não era grande ou vermelho como o da coitada da Pétrea, era apenas achatado. E nem todos os beliscões do mundo poderiam dar-lhe uma aparência aristocrática. Ninguém, a não ser ela, se importava, e ele estava fazendo seu melhor para crescer. Mas Amy desejava profundamente um nariz grego, e desenhava narizes em folhas inteiras para consolar-se. A pequena Rafael, como era chamada pelas irmãs, tinha talento para o desenho, e para ela não havia momento mais feliz do que quando estava copiando flores, desenhando fadas ou ilustrando histórias com suas artes criativas. Seus professores reclamavam que, em vez de fazer seus deveres, Amy cobria o caderno com animais, as páginas em branco do Atlas eram usadas para copiar mapas, e caricaturas com os tipos mais estranhos saltavam de todos os seus livros nos momentos mais inoportunos. Fazia as lições o melhor que podia e conseguia escapar das reprimendas por conta de seu bom comportamento. Era preferida entre as amigas com sua personalidade branda e a alegre arte de cativar sem esforço. Seus gestos e graças eram muito admirados, assim como seus talentos, pois além de desenhar, sabia tocar uma dúzia de músicas, tricotar e ler em francês sem errar a pronúncia de mais de 2/3 das palavras. Tinha um jeito queixoso de dizer: "Quando o papai era rico, fazíamos isso e aquilo", que era muito comovente, e suas longas palavras eram consideradas perfeitamente sofisticadas pelas irmãs. Amy estava a um passo de se tornar uma garota mimada, pois suas pequenas vaidades e egoísmos eram graciosamente cultivados. Um fato, contudo, brecava tais vaidades: ela tinha que usar as roupas de sua prima. A mãe de Florence não tinha lá muito bom gosto, e Amy sofria profundamente por ter que vestir um gorro vermelho em vez de um azul, vestidos horrorosos e aventais chamativos que não lhe serviam. Tudo era bem feito e nada parecia desgastado,
mas os olhos artísticos de Amy estavam sempre aflitos, especialmente naquele inverno, pois o vestido da escola era violeta opaco, com bolinhas amarelas e sem acabamento algum. Meu único consolo, disse ela a Meg com lágrimas nos olhos, é que mamãe não encurta meus vestidos como castigo por alguma travessura, como a mãe da Maria Parks faz. Ai, querida, é mesmo horrível, pois às vezes ela se comporta tão mal que seus vestidos vão só até o joelho e ela nem consegue ir à escola. Quando penso nessa humilhação, sinto como se pudesse suportar até meu nariz achatado e o vestido roxo com explosões amarelas. Meg era confidente e conselheira de Amy, e por uma estranha atração de opostos, Jo, a mais gentil e conselheira de Beth. Só para Jo, a menina tímida contava seus segredos, ao passo que Beth exercia uma influência inconsciente sobre a impetuosa irmã, mais do que qualquer outra pessoa da família. As duas meninas mais velhas eram muito amigas, mas cada uma tomou para si uma das irmãs mais novas para cuidar à sua maneira. Brincando de mãe, como diziam, e colocando as irmãs no lugar das bonecas de infância, com o instinto maternal de uma jovem e pequena mulher. Alguém tem algo a dizer? O dia está bem desanimado, estou precisando muito me divertir, disse Meg quando se sentaram juntas para costurar naquela noite. Tive um dia bem estranho com a tia hoje e, como decidi ver o lado bom, vou contar a vocês como foi. Começou Jo, que adorava contar histórias. Estava lendo o interminável Beau-San com minha voz mais monótona, a fim de que ela pegasse logo no sono e eu pudesse escolher um livro melhor para devorar até que acordasse. Eu mesma fui ficando com sono, e antes que ela começasse a adormecer, bocejei tão alto que me perguntou se eu queria engolir o livro abrindo a boca daquele jeito. Respondi, bem que eu queria, assim não teríamos mais que lê-lo, tentando descontrair. Então me deu um longo sermão sobre meus pecados e me disse para sentar e pensar neles enquanto ela descansava. Tia Marty nunca descansa rápido, assim no minuto em que sua touca começou a cair como uma dália muito pesada, tirei o Vigário de Wakefield do bolso e li-o, com um olho no livro e o outro na tia. Quando cheguei à parte em que todos caem na água, me distraí e dei uma gargalhada. Ela acordou e, com um humor melhor do que estava antes de cochilar, me disse para ler um pouco para ela e mostrar qual livro bobo eu preferia em comparação ao digno e instrutivo Beau-San. Fiz o melhor que pude e ela gostou, embora seu único comentário tenha sido: não entendi do que se trata, volte para o começo, minha filha. Comecei de novo e transformei o Primrose nos personagens mais interessantes. Como não sou flor que se cheire, interrompi a leitura num momento mais emocionante e disse de maneira delicada: acho que está entediada, senhora. Quer que eu pare agora? Ela recolheu seu tricô que caíra das suas mãos, me encarou com um olhar afiado através dos seus óculos e disse diretamente: acabe o capítulo e não seja impertinente, mocinha. Ela admitiu que estava gostando? Perguntou Meg. Oh, de jeito nenhum. Mas deixou o velho Beau-San descansar e quando voltei para buscar minhas luvas à tarde, lá estava ela, tão concentrada no vigário que nem me ouviu rir enquanto dançava no salão, aguardando a melhor hora do dia chegar. Que vida agradável ela poderia ter se quisesse. Não a invejo muito, apesar de todo o dinheiro que possui. Afinal, os ricos têm tantas preocupações quanto os pobres, eu acho, acrescentou Jo. Isso me faz lembrar, disse Meg, que tenho uma coisa para contar. Não é engraçada como a história de Jo, mas pensei bastante nisso no caminho de casa. Hoje, na casa dos King, todos estavam agitados. Uma das crianças disse que seu irmão mais velho havia feito algo terrível e que o pai o havia mandado embora. Ouvi a senhora King chorar e o senhor King falar muito alto. E Grace e Ellen viraram os rostos quando eu passei ao lado delas, para que eu não visse como seus olhos estavam vermelhos e inchados. Não perguntei nada, obviamente, mas senti pena deles e fiquei aliviada por não ter nenhum irmão problemático que fizesse coisas para humilhar a família.
Acho que ser humilhado na escola é pior do que qualquer coisa que meninos levados possam fazer, disse Amy balançando a cabeça como se sua experiência de vida fosse muito vasta. Suzy Perkins foi à escola hoje com um lindo anel de cornalina vermelha. Quis tanto aquela joia que desejei ser ela com todas as minhas forças. Bom, Suzy fez uma caricatura do Sr. Davis com um nariz monstruoso, uma corcunda e as palavras "Senhoritas, estou de olho em vocês", saindo da sua boca em um balão. Estávamos rindo disso quando de repente ele apareceu e ordenou que Suzy mostrasse seu caderno. Ela ficou paralisada de susto, mas foi e, vocês não vão acreditar no que ele fez. Pegou-a pela orelha, imaginem o horror! Levou-a até o púlpito de declamação e a fez ficar lá por meia hora segurando o caderno para que todos vissem. As garotas não riram da cena? Perguntou Joe, que adorava presenciar esse tipo de situação. Rir? Claro que não! Sentaram-se quietinhas e Suzy chorou bastante. Eu sei que sim. Nessa hora não senti inveja dela, pois nem 1 milhão de anéis de cornalina me fariam feliz depois daquilo. Nunca superaria uma situação tão ridicularmente embaraçosa. E Amy voltou ao seu trabalho orgulhosa da própria virtude e da bem-sucedida pronúncia de suas palavras tão grandes em um só fôlego. Vi algo que gostei hoje de manhã e queria contar no jantar, mas esqueci, disse Beth organizando a cesta de Joe, que estava totalmente desorganizada enquanto falava. Quando saí para pegar ostras para Hannah, o Sr. Lawrence estava na peixaria, mas não me viu, pois me escondi atrás de um barril e ele estava ocupado com o Sr. Cutter, o peixeiro. Uma mulher pobre entrou com um balde e um esfregão e perguntou ao Sr. Cutter se podia limpar o chão em troca de um pedaço de peixe, pois não tinha nada para dar de jantar aos filhos e o trabalho do dia havia sido prejudicado. O Sr. Cutter estava apressado e disse apenas não com ar irritado. Então, quando a mulher estava indo embora com ar faminto e triste, o Sr. Lawrence fisgou um peixe grande com a ponta da bengala e entregou nas mãos dela. Ela ficou tão feliz e surpresa que abraçou o peixe e agradeceu repetidas vezes. Disse que fosse embora e as cozinhasse. E assim ela saiu feliz da vida. Não foi bom o que ele fez? Ela parecia tão alegre, abraçando o peixe grande e escorregadio e desejando que a cama do Sr. Lawrence já estivesse preparada no céu. Depois de rirem da história de Beth, as meninas pediram à mãe para que lhe contasse uma e, após pensar por um momento, ela disse com ar sóbrio: "Hoje, enquanto estava cortando jaquetas azuis de flanela, fiquei preocupada com seu pai, pensando como ficaríamos sozinhas e desamparados se algo lhe acontecesse. Não foi algo sensato a se fazer, mas continuei pensando nisso até que um homem veio a mim e me pediu algumas roupas. Ele sentou-se ao meu lado e comecei uma conversa, pois ele parecia pobre, cansado e ansioso. Seus filhos estão no exército? Perguntei, pois o bilhete que trazia era para mim. Sim, senhora, tinha 4, mas 2 morreram. Um está preso, estou indo encontrar o outro que está muito doente em um hospital de Washington, respondeu com tranquilidade. Você contribuiu enormemente com o país, senhor, eu disse, agora sentindo respeito por ele e não mais pena. Não faço mais que minha obrigação, senhora. Eu mesmo iria se ainda servisse para alguma coisa. Como não sirvo, enviei meus meninos e o fiz de bom grado. Ele falava com tanto otimismo, parecia tão sincero e realmente feliz por renunciar a tudo, que eu me senti envergonhada. Renunciei a um homem e já achava muito, enquanto ele dera 4 filhos sem relutar. Eu tinha todas as minhas filhas para me confortar em casa e o último filho dele o aguardava a quilômetros de distância para talvez dizer-lhe adeus. Senti-me tão rica, tão feliz pensando em minhas bênçãos, que fiz um belo pacote, dei algum dinheiro a ele e o agradeci do fundo do coração pela lição que havia me ensinado. Conta mais uma história, mamãe, que tem uma moral como essa. Gosto de pensar sobre elas depois, se forem reais, e não muito enfadonhas, disse Joe após um minuto de silêncio.
A senhora Marty sorriu e começou imediatamente, pois contava histórias para aquele pequeno público há muito tempo e sabia como agradá-lo. Era uma vez 4 meninas que tinham o suficiente para comer, beber e vestir, vários confortos e prazeres, amigas simpáticas e pais que as amavam muito, mas mesmo assim elas não estavam contentes. Neste ponto, as ouvintes trocaram olhares dissimulados e começaram a entender do que se tratava a história. Essas meninas queriam ser pessoas boas e tomar excelentes decisões, mas não eram muito fiéis ao que decidiam e com frequência diziam: se ao menos tivéssemos isso, ou se ao menos pudéssemos fazer aquilo, esquecendo-se completamente do quanto já possuíam e de quantas coisas podiam de fato fazer. Então elas pediram a uma velha que lhes lançasse um feitiço para que fossem felizes. Ao que a velha retrucou: quando vocês se sentirem tristes, pensem em suas bênçãos e agradeçam. Aqui Joe olhou para cima rapidamente como se fosse começar a falar, mas mudou de ideia ao perceber que a história ainda não havia acabado. Como eram garotas sensíveis, decidiram aceitar o conselho e logo ficaram surpresas ao ver como estavam bem. Uma descobriu que o dinheiro não conseguia afastar a vergonha e a tristeza das casas dos ricos. A outra, que embora fosse pobre, era muito mais feliz com sua juventude, sua saúde e seu humor do que certa senhora mal-humorada e frágil, que não conseguia usufruir dos seus confortos. A terceira, que por mais maçante que fosse ajudar e fazer o jantar, era ainda mais difícil implorar para ter um. E a quarta, que mesmo anéis de cornalina não eram tão valiosos quanto um bom comportamento. Então, elas concordaram em parar de reclamar, aproveitar as bênçãos que já possuíam e tentar merecê-las, com medo de que lhes fossem tiradas completamente, em vez de ampliadas, e acredito que nunca mais tiveram decepções ou arrependimentos, pois é certo que seguiam o conselho da velha senhora. Mamãe, muita esperteza da senhora jogar nossas próprias histórias contra nós e nos dar um sermão em vez de um romance, reclamou Maggie. Gosto desse tipo de sermão, é do tipo que o papai costumava dar, disse Beth pensativa, colocando as agulhas na almofada de Joe. Eu nem de longe reclamo como as outras, e agora devo ter mais cuidado do que nunca, já que tive o exemplo da vergonha de Suzy, disse Amy moralista. Precisávamos dessa lição, e não a esquecerei. Se fizermos isso, basta falar com a velha Chloe em A Cabana do Pai Tomás. Lembre-se das aventuras, crianças, lembre-se das suas aventuras. Acrescentou Joe, que, sendo como era, não podia deixar de fazer uma de suas brincadeiras com o pequeno sermão, embora o tenha guardado no coração, assim como as outras.